No sóbrio portão da ala feminina do presídio em Bangu, estou prestes a desvendar o enigma representado por uma mulher. Em instantes, estarei diante de Danúbia Rangel. Sobre ela muito se fala. A dama do morro, a xerifa da Rocinha, a rainha do tráfico, a diva Dada Rangel da internet. Qual o preço de ser a primeira dama do tráfico, a primeira dama da Rocinha? Essas são as imagens que o mundo conhece de Danúbia, propagadas por fotos ousadas, por centenas de perfis em redes sociais. Ela é conhecida por sua beleza, pelos trajes e poses sensuais, pela ostentação das joias, implantes de silicone, carros importados, lanchas, passeios de helicóptero e roupas de grife. Danúbia, você admite que se deslumbrou com o poder do tráfico? Assim, não falo ter me deslumbrado com o poder do tráfico, mas assim... Com os passeios de helicóptero, com as roupas de grife, com os carros importados? Danúbia Rangel é a mulher de Nem da Rocinha. Eis que ela surge, trazida da cela que divide com outras 60 presas. Lentamente sobe as escadas que levam à sala onde eu a espero. Cabeça baixa. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Carol. Vai. Prazer. Prazer, amigo. Finalmente diante de Danúbia Rangel. Verdade. Tanto... Já... Você tá nervosa? Como é que você se sente nessa entrevista? Assim, Pra mim vai ser bom falar um pouco sobre mim, né? Mesmo presidiária, aparência bem cuidada. Unhas feitas em impecável esmalte azul. Cabelo ajeitado, óculos moderno. Vai ser sua primeira entrevista. Uma lenda que se desnuda. Você nunca contou sua história pra ninguém? Não, nunca contei. Vai ser a primeira vez. Você sabe de toda a lenda que se criou ao seu redor? Sei. Coisas que eu não fiz, que eu não pratiquei, coisas que as pessoas inventam, né, ao meu respeito. E essa oportunidade que você está me dando para falar a verdade, né? Para me passar para as pessoas o que realmente que não sabem da história, que não sabem da minha vida. A primeira dama da Rocinha vai abrir o coração? Bom, a Danúbia vai abrir o coração. Primeira dama, não. Você sabe que é vista dessa forma? Sei. Danúbia aparece diante dos meus olhos. Passa uma imagem mais comportada da conhecida no imaginário do tráfico. Mas você está disposta a falar sobre tudo? Sim. Seu nervosismo e ansiedade são visíveis. Danúbia, eu posso ver pelas suas mãos que você está ansiosa. São mãos bem cuidadas. Você continua muito vaidosa. Aqui a gente não tem muita vaidade, assim. Só mesmo unha, o que a gente pode fazer, mas não aquela vaidade ao extremo que eu tive há anos atrás. Você era muito mais vaidosa. Era. A mulher do poder no submundo do crime. Você foi condenada a 28 anos por associação ao tráfico e corrupção ativa. E pelo tráfico de drogas. Pelo tráfico... Você é traficante? Você está por trás da invasão da Rocinha? Do fascínio que desperta em um dos mais temidos traficantes do país. Você concordou com a decisão dele de invadir a Rocinha? Você sente orgulho de ser a mulher do NEM? Você presenciou mortes? A você é atribuída a seguinte frase: foragida sim, de boa também. Boa noite. Exclusivo no Conexão Repórter de hoje, a Dama do Morro. Muitos adjetivos são usados para descrevê-la. Bonita, idolatrada, polêmica, combatida. Mas quem é de fato Danúbia Rangel, mulher de um dos traficantes mais poderosos do país? Hoje, ela quebra o silêncio. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje.
entender a história de Danúbia, é preciso ir a um universo de características próprias. É preciso ir a Rocinha. Esse é o território onde o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, estabeleceu como seu domínio e onde Danúbia Rangel virou a dama do morro. Você pode me falar um pouco sobre o poder da Danúbia aqui? A Danúbia tem influência ainda aqui? Não sei, cara. Não posso falar qual que eu não sei. O senhor conhece bem a vida aqui na Rocinha, né? Eu moro 42 anos. 42 anos aqui? Qual é a verdade sobre a Danúbia Rangel? Você sabe que eu não sei nem... Para falar a verdade pro senhor, eu não sei nem se ele existe, porque eu nunca vi. Qual é o poder do NEM aqui, hoje? Olha, hoje eu não sei explicar, né? Qual o poder dele aqui hoje, entendeu? É. Sei dizer que aqui a Rocinha é um lugar tranquilo de se morar. Não tem Entendi. problema nenhum. Um assunto meio proibido, né? Desculpa aí. Não convém falar. Tá bom. Danúbia é um assunto proibido aqui? Segundo a polícia, foi de dentro dos becos e labirintos da comunidade que a ex-primeira-dama do tráfico planejou com o marido, preso em uma penitenciária de segurança máxima em Rondônia, a invasão da Rocinha. O objetivo era retomar o poder das mãos de Rogério 157, um antigo aliado, hoje inimigo mortal. Essa é a entrada do presídio Nelson Hungria, no complexo de Bangu. Aqui, em 11 celas diferentes, estão presas 545 mulheres. Entre elas, a primeira-dama da Rocinha, Danúbia Rangel. Eu tenho um encontro marcado com ela. Vai conceder sua primeira entrevista. Quebrar o silêncio. Bom dia, Roberto Gabriel, Conexão Record. Já tem uma entrevista com a Danúbia Rangel. Podemos entrar? Segundo a inteligência da PM, Danúbia foi expulsa da Rocinha por Rogério. Bom dia, Danúbia. Bom dia, cara. Vai. Prazer. Prazer. O Nene é mais dono de nada não, né? O nosso patrão, mas não é nosso amigo. Porque ele mandou dar tiro na gente. Você está por trás da invasão da Rocinha? Não. Você sabe que a você é atribuída essa responsabilidade. Sei. Sei pelas redes sociais, pela televisão, por isso, porque até... Você teria transmitido as ordens do NEM e implementado. E como que eu transmito uma ordem, Cabrinho, se eu tô 4 anos sem vê-lo, tô 4 anos sem ter contato nenhum com ele? Quando foi a última vez que você conversou com o NEM? Foi 4 anos atrás. 4 anos atrás. Entendeu? E como que eu consegui transmitir essa ordem se não tenho contato, vínculo? Minha filha tem 7 anos. Minha filha vai lá na Federal, você acha que eu vou passar alguma coisa para minha filha? Ele vai passar alguma coisa para minha filha? Porque o único contato que a gente tem é ela. Porque nem falar com a família dele eu falo. Então, que contato que eu tenho com ele? De transmitir alguma ordem. Você concordou com a invasão da Rocinha? Eu não sabia, eu fui pega de surpresa. Eu estava dentro da minha casa, quando não foi de sábado para domingo, estava eu, minha mãe e minha filha de 7 anos. E quando foi 5 horas da manhã, eu acordei com tiroteio. Com tiroteio, e a gente não sabia o que era. E nisso, do lado da minha casa, tem uma biosca, né, um bar. E minha mãe saiu primeiro para ver o que era, e minha mãe falou, Danúbia, eu tô falando que tá tendo invasão. A única coisa que eu pensei ali naquele momento, tipo assim, invasão, assim, a única coisa que eu pensei foi minha mãe ter pego minha filha, ter levado para casa da minha irmã, e eu sentei em cima de uma moto, que na Rocinha tem mototáxi, e saí de lá. Ela passou 1 ano e 5 meses foragida até ser presa no final de uma tarde de terça-feira, 10 de outubro de 2017. Danúbia estava na casa de uma amiga na Ilha do Governador, em um dos acessos ao Morro do Dendê. Ela chega na delegacia escoltada por policiais, chora e diz que saiu da Rocinha por medo. Por que você saiu da Rocinha, hein? Com medo. Por que você não se apresentou?
Eu não me apresentei porque quando eu fui sentenciada, há 28 anos, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de... Eu achava que ali eu não ia ter... Não tinha mais esperança de nada, não tinha mais esperança que poderia ser recorrido, não tinha mais esperança de nada. Como é que você vivia nesse tempo foragida? Em casa, mas com a minha mãe... Você se escondia onde? Dentro da Rocinha? Dentro da Rocinha. Quem que sabia do seu paradeiro na época? Minha mãe, minha irmã... O NEM te fornecia proteção? Não. Qual foi o momento mais difícil que você passou nesse tempo foragida? Eu acho que foram todos, dia após dia. Porque eu tinha Você medo... achava que ia ser apanhada? Eu tinha medo de fogos, eu tinha medo de tudo, de tudo. Eu fiquei assim, tipo, na síndrome do pânico mesmo. Como assim, medo de fogos? Porque eu achava que ia entrar a polícia, que ia ter operação. Achava que ia ser morta? morta? Poderia ser morta. Você esteve perto disso? Assim, às vezes eu escutava muito que as pessoas falavam, polícia falou que não quer te prender, que quer te matar, polícia falou isso, e eu absorvi aquilo, né? Mesmo expulsa, todos atribuíam a ela forte influência no morro. Sinceramente, você sabia que essa invasão ia acontecer? Não sabia, Cabrinho. Não sabia. Sentia que algo assim podia acontecer? Não, senão eu não teria deixado minha mãe e minha filha assim comigo dentro de casa, correndo risco. Minha filha tem 7 anos. A Yasmin? A Yasmin. Como que eu poderia saber que isso ia acontecer e eu ter continuado ali dentro de casa com a minha filha? Para os investigadores, Danúbia e NEM seriam os mandantes da invasão que sacudiu a Rocinha e o país em setembro. Você concordou com a decisão dele de invadir a Rocinha? Eu não sabia, Cabrinho. Eu não sabia disso. Como é que você viu a invasão na Rocinha? Não. Ordenada por ele. Que falaram que foi ele, que... Você tem alguma dúvida de que ele tenha ordenado essa invasão? Eu tenho, porque isso que eu estava te falando. Eu não acho que isso daí partiu dele. Por quê? Porque a família dele estava toda dentro da Rocinha. A família dele, inclusive mãe, inclusive filhos, inclusive eu, a filha dele de 7 anos. Pelas investigações, ele ordenou a invasão com a sua participação. Você sabe disso? Sei. Então, Você teve participação na invasão da Rocinha? Nenhuma. Sinceramente, não teve? Sinceramente, de todo o meu coração, Uma guerra de sangue e lágrimas e muitas vítimas inocentes. Em um dos confrontos entre os criminosos, policiais militares tiveram que se esconder. Mais de 20 de ganso aqui em frente, rápido aqui, mais de 20 gansos, tudo com fuzil. Se esconde, rapaziada. As Forças Armadas ocupam a favela, tentam retomar a ordem. Por que essa divisão de poder entre NEM e Rogério 157? Então, quando falaram isso depois da invasão, que o NEM tinha mandado, né, a invasão, porque não estava satisfeito com o Rogério, que estava lá na época da invasão. Eu, Cabrini, assim, como mulher, e assim, mulher não, assim, mas como pessoa que estava, assim, sem saber das coisas. Eu não sabia se ele tinha mandado esse recado para invadirem lá. Eu não sabia o que o Rogério estava fazendo por trás lá com ele. Eu não sabia de nada. Eu só estava ali esperando a minha apelação, a minha apelação. Eu não tinha envolvimento para saber se ele realmente mandou fazer isso. O Nene é mais dono de nada não, né? Nosso patrão, mas não é nosso amigo. Porque ele mandou dar tiro na gente. Rogério 157 era o homem mais procurado do estado. Rogério, você esperava ser preso? Não. Quando a notícia é divulgada, vários tiros são ouvidos na Rocinha. Rogério 157 chegou a ser o braço direito de NEM no tráfico de drogas da Rocinha. Ele também teria sido um dos seguranças de Danúbia. A Secretaria de Segurança Pública chegou a oferecer recompensa de R$50 mil por informações que levassem a ele. Qual a razão da guerra entre NEM e Rogério? Então, eu acho que nem eu sei a fundo por que isso daí... Eles foram olhados. Eu nem sei o porquê isso daí veio... Eu tô nervosa. Por que eles se distanciaram?
Eu não sei, assim, direito. Qual a Eu sua não sei. explicação para essa guerra na Rocinha? Se partiu dele, Cabrini. Eu não sei se isso daí veio realmente dele. Por que você fica nervosa ao falar disso? Porque é uma coisa que eu fui citada por várias vezes e eu não tive nada a ver. O que te incomodou mais? Foi de eu ter sido o pivô de uma guerra. Danúbia Rangel, você foi a grande pivô da guerra na Rocinha? Não, não fui, Cabrini. É o que se acusa. Você é acusada disso. Mas eu não fui. Eu não fui. A guerra na Rocinha aconteceu por sua causa? Não. Não aconteceu. Que tipo de relação você tem com o Rogério? Nenhuma. Nenhuma relação. Conheço igual todo mundo que mora lá conhece, de vista, de passar, mas relação nenhuma. Danúbia foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. Você foi condenada a 28 anos por associação ao tráfico e corrupção ativa. E pelo tráfico de drogas. Pelo tráfico. Você é traficante? Não. Sem ter cometido nada de tráfico, de corrupção, entendeu? A minha vaidade, eu acho que me levou a tomar esses 28 anos de sentença. Porque a única coisa que eu tenho consciência do que eu fiz foi isso. Foi ter vivido com ele, realmente teve um certo tempo da minha vida que eu fiquei exposta por causa de rede social que eu tive, mas que outras pessoas pegaram minhas fotos, mais de 20 perfis se passando por mim, se passando por uma pessoa que eu nunca fui, entendeu? E criou essa lenda da Rocinha, que era a Danúbia, a xerifa, a primeira dama, coisa que eu nunca me titulei. Nunca cheguei num lugar e falei, olha, eu sou a primeira dama da Rocinha, eu sou isso. Quem me conhece, Cabrini, sabe. Você tirava vantagem dessa sua posição? Nenhuma. Para a polícia, você sempre usou o seu poder, o poder de ser a mulher do NEM, para subornar e também para exercer o tráfico. Mas aí a polícia vai falar o que ela quer de mim, né? Polícia. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto você admite isso? Até que ponto é verdade sobre isso? Você admite essas acusações? Não, até eles mesmo, quando eu converso com eles, eles falam pra mim, eu sei que você não tem envolvimento nenhum. Eu fui presa a primeira vez, fiquei presa 5 meses. Eu falei pro delegado, o senhor sabe que eu não tenho envolvimento com nada. O senhor nunca me pegou com nada, por que o senhor então vai me prender, que não tinha nem mandato de prisão pra mim? Ele, porque a gente tem que te prender. Quem é de fato a dama do morro? O poder deslumbra. Assim. Essa que é a verdade. Não o poder em si, mas assim, de você mostrar que você tá bem, que você tá bonita, que você, sabe? Eu acho que isso daí, isso foi meu erro. Você atraiu ódio em relação a você. Passou a ser uma pessoa odiada. E sem assim eu fazer nada, as pessoas já me odiavam. Qual o tamanho do seu poder? Nenhum, não tenho poder algum. Dizem que você tem grande poder sobre o poderoso NEM. Tudo invenção do povo. Tudo pessoas que não me conhecem, que não sabem da verdade. Que poder eu ia ter se ele pode, na época que eu fiquei com ele poderia, por várias pessoas, fazer a pessoa ter poder para fazer o que ele quer. Para que ele vai me botar para ter poder algum ali? O que é lenda, o que é verdade? Que tipo de imagem existe a seu respeito? De imagem? Como é que você acha que as pessoas se veem? Eu acho que as pessoas me veem como uma bandida, uma criminosa, uma pessoa que não tem coração, uma pessoa que, sabe, da pior espécie. Porque eu falo, meu Deus, essas pessoas realmente, elas não me conhecem, não sabem da minha história, do que eu já passei na vida. Eu não sou bandida, não sou criminosa, nunca fiz parte de organização nenhuma. E realmente, acho que meu erro assim, de ter passado isso, das pessoas ter pensado isso, foi assim, minha vaidade de tirar foto e postar foto. Você acompanhou tudo que se fala a seu respeito? Algumas coisas, sim. Você sabe tudo que se fala sobre você? Sei. Por exemplo? Sobre a internet. A rainha da internet? Sim. Das redes sociais? Sim.
Centenas de perfis. Aí eu acompanhei, ficava muito triste porque eu tive uma rede social assim há anos atrás e não era o que botaram agora, né, em redes sociais, isso tudo. Eu tinha minha rede social normal com a minha filha, tirava foto com a minha filha e essas pessoas que pegaram minhas fotos, vinham pegando minhas fotos, foram criados várias outras redes sociais se passando por mim. Que existe a imagem de que você é uma pessoa que gosta muito de se exibir, de se mostrar. Você sabe disso? É. Fotos de biquíni, fotos muito sensuais. Assim, eu tava numa praia. A foto que tinha, assim, de biquíni, eu tava numa praia, assim, uma praia normal com a minha filha, eu tirava uma foto e postava. Eu não tirava foto atualmente. Eu tava uma pessoa que eu tava foragida da justiça e só saía de casa igual eu falei, pra ir no mercado, ficava mais escondida do que até uma prisão. Eu na rua tava vivendo pior do que numa prisão. Uma longa proximidade com o lado B dos cartéis da droga. Danúbia, qual é a história da sua vida? Eu nasci no Complexo da Maré. Minha infância sempre foi assim, bem tranquila em relação assim minha família. Nunca faltou nada assim pra mim nem pra minha irmã. Classe média? Classe média. Você admite que se deslumbrou com o poder do tráfico? Assim, não falo ter me deslumbrado com o poder do tráfico, mas assim... Com os passeios de helicóptero, com as roupas de grife, com os carros importados? Não, carro importado eu nunca tive, Cabrini. Passeios de helicóptero, sim. Não. Teve uma festa na Rocinha, o nome da festa era Natal Sem Fome. E um amigo que estava promovendo a festa me convidou para dar uma volta no helicóptero. Eu não paguei. Eu não pagava para andar de helicóptero, eu fui convidada naquele momento. Mas você foi convidada pelo poder que você tinha na Rocinha. Mas, inclusive, foi outras pessoas também, Cabrini. Foi outras pessoas nesse passeio. E não foi só eu. No exercício de sinceridade, você sempre teve muito poder na Rocinha. Nunca tive poder. As pessoas falavam o seu nome, muitos tremiam. Mas você sabe o quanto você sempre foi temida ali dentro. Você sabe disso? Eu escuto falar assim, mas aí eu... E por que as pessoas te temiam tanto? Então, não sei. Te temem ainda hoje? Eu não sei, as pessoas cismam de falar isso e eu mesmo não sei por que as pessoas temem, porque eu vivi ali como uma pessoa normal. Da onde vem essa lenda do seu poder e do quanto você é temida dentro da Rocinha? Eu acho que por ter sido mulher dele, por ter, quando a gente ia em algum lugar, eu estava presente ali com ele. As pessoas você tomava decisões? Nenhuma. As pessoas tinham medo, você estava dizendo? Assim, porque me viam com ele, sabia que eu era a mulher dele. Nossa, a mulher no caso do NEM da Rocinha. Não sei por que acontece isso, mas eu nunca transmiti isso lá. Todo mundo que me conhece, que falava comigo, nunca transmiti que eu tinha poder algum, que as pessoas tinham que ter medo de me temer. Sempre tratei todo mundo. Consta que você tomava decisões? Nenhuma. Que você tinha uma grande influência sobre o NEM? Nunca. Consta que ele fazia o que você queria? Mentira. Ele te obedecia? De eu tomar... Das decisões no tráfico? Ele nunca decidiu nada em relação a tráfico comigo, Cabrini. Minha relação com ele, eu não sabia nem o que nem fazia em relação a tráfico. A elas são atribuídas frases de desafio e desdém. Foragida sim, de boa também. Quem é rainha não perde a majestade. Você disse isso, foragida sim, de boa também? Não, nunca. E nem tinha rede social para postar foto alguma. Eu não tinha rede social mais. Eu tive há anos atrás. Quem é rainha não perde a majestade. Você disse isso? Nunca falei isso. Nunca. Você sabe que isso também é atribuído a você? Isso aí eu li também. Você acha que quem é rainha não perde a majestade? Você pensa dessa forma? Não. Até porque quando eu fui titulada a isso há anos atrás, quando o Antônio ainda estava na rua, que me titulavam a isso, eu nunca me titulei assim, eu sou primeira dama, eu sou isso, eu sou rainha. Quem me conhece sabe, eu nunca falei isso. Nunca. Isso nunca saiu da minha boca e eu nunca nem postei em nenhum momento essa frase
de rainha, essas coisas. Nunca me achei isso. Que erros você cometeu? Pra mim, o meu erro foi esse, porque eu não tenho erro nenhum, eu nunca fiz parte de organização de facção, eu nunca fiz parte de cometer um crime que seja voltado para coisa ilícita. Então as pessoas me julgam por uma foto que eu tirei. Você passou a imagem de vaidosa, de fútil, de poderosa. Mas eu apenas estava passando uma imagem normal. Você é vaidosa? Sou, mas não sou uma vaidosa de fazer qualquer coisa pela minha vaidade. Um amor bandido, fulminante. Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha. Danúbia Rangel, como é que você conheceu Antônio Bonfim Lopes, o NEM? Então, eu trabalhava num bingo ali na Barra, ali no Freeway. E eu tinha uma amiga que ela morava na Rocinha. Nessa que eu fui pra casa dela na Rocinha, o Antônio me viu. No poder desde 2005, quando sucedeu seu mentor, Elismar Rodrigues Moreira, o Bem-Te-Vi, morto pela polícia. Você lembra quando viu o NEM pela primeira vez? Lembro. Você já sabia que se tratava de uma pessoa poderosa no tráfico? Não, ainda não, porque eu não conhecia. Não sabia que ele era envolvido naquela época. Qual foi a sua impressão sobre o NEM quando você o conheceu? Uma pessoa humilde, uma pessoa que era muito cavalheiro, que antes de eu ter um relacionamento com ele, a gente era amigos. A gente se falava muito, a gente ficou se falando durante uns 2, 3 meses. Como é que você se apaixonou pelo NEM? Eu me apaixonei por ele quando eu ainda estava trabalhando e, assim, pelas atitudes dele. Que atitudes? Ele me ligava, mandava bom dia, sempre perguntando como tinha sido o meu dia, se eu estava bem, se minha família estava bem. Sempre ali ele perguntando para demonstrar assim que ele estava assim interessado, mas ele sempre foi uma pessoa que estava demonstrando assim um carinho por mim, sabe? Antes de eu me envolver com ele. Foi uma paixão assim avassaladora entre vocês? Dizem que ele é capaz de tudo por você. Não digo capaz de tudo, mas eu sei que o sentimento dele, assim, por a gente ter ficado tanto tempo junto, pela nossa filha, eu sei que o sentimento dele é verdadeiro. Não capaz de tudo, fazer tudo por mim. NEM rapidamente ganhou projeção no crime, com seu estilo cerebral, carismático e também implacável. Como é que você vê o NEM enquanto chefe do tráfico da Rocinha? Que tipo de chefe do tráfico ele é? Bom, na época que ele estava lá ainda, que ele era envolvido no tráfico lá, acho que eu nem via ele como as pessoas... ele é o NEM, dono da Rocinha. Ele nunca passou isso, assim. O que ele passava? Ele passava um homem normal que levava os filhos na escola. Você sabia o poder dele no tráfico? Sempre soube? Sabia, sempre soube. Você não é uma pessoa ingênua? Então, sempre soube. Isso daí eu sempre soube. E como é que você convivia com isso? Eu acho que da porta pra cá, da porta de casa pra dentro, ele era uma pessoa. De fora, ele era outra. Você concordava com o que ele fazia? Não concordava porque até então ele nem me falava das coisas que ele estava fazendo, o que ele tinha feito. Mas você sabia porque você não é uma pessoa ingênua. Assim, sabia que ele era envolvido com alguma coisa em relação ao tráfico, mas não estava com ele enganada, Cabrini, sabendo que ele era uma pessoa, ele é uma pessoa que trabalha no açougue ou na padaria. Eu sabia realmente quem ele era, mas eu nunca fui conivente a ele em qualquer coisa que ele estivesse fazendo ali naquela época ou naquele momento. Eu nunca fui, entendeu? Quando ele tomava decisões radicais, o que você conversava com ele? E ele tomou muitas decisões desse tipo. Então, sobre isso, ele nem me perguntava se ele, o que você acha que eu fiz isso ou que eu devo fazer. Ele nunca teve essa conversa comigo, Cabrini. Mas você passou a sentir prazer pelo status que você tinha ali dentro da Rocinha? Nunca.
De ser uma pessoa temida, respeitada? Nunca. Que passava, as pessoas tremiam? Não. Não. Porque até então eu sabia que as pessoas tinham medo por ele, não porque eu fazia mal pra alguém. Ah, a Danúbia fez mal pra uma pessoa, a Danúbia fez isso com aquela. Não. Eu sei que as pessoas temiam por ele ser quem ele era, naquela época que a gente ficava lá. Encontrou em Danúbia a mulher que o seduziu. Os que conhecem afirmam que ele jamais foi o mesmo. Você é a esposa dele? Então, a gente, antes de acontecer isso tudo, na prisão que eu vinha, que eu estava presa 2 anos atrás, a gente já vinha se distanciando muito. Assim, em relação à distância, em relação... Você o ama? Eu amo como o pai da minha filha, como a pessoa que ele é, como a pessoa que ele foi pra mim. Não é mais o amor da sua vida? Não que ele não seja mais o amor da minha vida, mas assim, eu acho que ele, por essas coisas que acontecem, assim, da gente não poder mais ter vínculo um com o outro, de não poder mais ter o contato que a gente já teve alguns anos atrás, eu acho que isso daí não distanciou só a mim, mas a ele também. Consta que ele é perdidamente apaixonado por você. Assim... Você sabe disso? Desde quando eu fiquei foragida, ô Cabrini, eu esperava até uma palavra dessa dele. Tipo assim, fala lá pra minha mulher que eu amo ela, que eu tô com ela. Só que, tipo assim, toda vez que a mãe visitava, ou os filhos dele, eu nunca escutei falar nada assim, da boca deles, assim, ó, ele ainda te ama, ele ainda tá com você. Eu ficava esperando, às vezes, um recado vindo dele. Não veio esse recado? Por diversas vezes, não. Do que ele é capaz por você? Que ele é capaz? O que ele é capaz de fazer por você? Eu acho que ele, assim, ele demorou a se envolver com uma outra pessoa o tempo que eu fiquei foragida. Você sabe que ele se importa muito com você ainda. É o que consta. Se importa, porque ele sabe... Você ainda o vê como seu marido? Não. Você tem mágoa em relação a ele? Sim. Acho que agora, sim... Mágoa eu não diria a palavra, porque é igual eu tô te falando, Cabrini. Eu não sei o que partiu, o que não partiu dele, o que foi feito por ele. Isso aí, não. Eu não tenho mágoa. Eu tenho uma mágoa, assim, em relação... do que eu queria ter escutado dele, dos momentos que foram praticamente... O que você queria ter escutado dele? Que ele me amava, que independente de qualquer coisa, as pessoas poderiam falar diversas coisas pra ele, mas que ele poderia acreditar em mim. Você sentia orgulho de ser a mulher do Ney? Não. Pelo poder que ele detinha? Mas você sabia desse poder? Assim, eu como... Sem esse poder, você não andaria de helicóptero, não usaria roupas de grife? Cabrini, eu andava com as minhas roupas até na época que eu trabalhava no bingo. As joias que atribuem a você também? Até as joias que são faladas, as joias das fotos que as pessoas falam. O que você pode falar dessas joias? Cabrini, assim, eu tirava uma foto com uma pulseira que nem era ouro, que era chapeada, e as pessoas falavam que era joia. Qual o preço de ser a mulher do Ney? Alto, injusto. Eu não vejo nenhum benefício. Eu não vejo nenhum benefício em relação a falar eu sou a mulher do Ney. Você concorda com a vida dele? Nenhum momento eu concordo. Tanto que quando a gente estava junto já com anos de relacionamento, ele sempre, quando ele falava pra mim, nossa, eu não aguento mais, que eu vou largar tudo, não sei o que eu sempre falei pra ele. Sempre botei na cabeça dele que era pra gente ir embora, que era pra ele realmente largar, que era pra ele... Sempre se eu sou uma pessoa que queria que ele continuasse no mundo do crime, eu jamais falaria isso pra ele, eu daria forças pra ele continuar. E ele sempre escutou da minha boca que ele tinha uma nova chance de viver outra coisa, da gente ir embora pra outro lugar, viver outra coisa. Você chegou a tentar convencê-lo a sair dessa vida? Abandonar o tráfico? Várias vezes. Por várias vezes. Como é que eram essas conversas? Quando ele chegava em casa, assim, que eu via que ele não estava bem, que ele... Ele se arrependia do que ele fazia? Eu acho que ele se arrependia do que
da posição que ele tomou assim em si, porque ele achava... Que posição? Ele do peso que ele tinha, assim, sabe? De ser, no caso, titulado assim, ele não é titulado dono da Rocinha. Eu acho que ali ele falava assim, eu nunca quis que isso acontecesse, eu nunca procurei que isso acontecesse. Realmente, que ele, na época que ele se envolveu, foi por causa da filha, para pagar a medicação da filha, que era cara, o hospital, e quando ele viu, ele já estava bem ali. Antes do romance com Nem, Danúbia ficou conhecida como a Viúva Negra, no Complexo da Maré. O primeiro casamento foi com o chefe do tráfico da comunidade, Luiz Fernando da Silva, o Mandioca. Danúbia teve uma filha, Beatriz, que morreria aos 15 anos de pneumonia. O segundo companheiro, Marcelo de Souza Andrade, também traficante, foi morto pela polícia em uma tentativa de fuga da cadeia. Como você se aproximou do tráfico? Então, aí... Aos 21 anos, você já era viúva de 2 traficantes. De uma pessoa... Mandioca era um traficante. E o Marcelo? Não era esposa nem nada. Eu tive um relacionamento rápido, mas não foi uma pessoa que igual o Fernando, que é o que você fala que é o Mandioca, que eu fiquei 2 anos, que foi uma pessoa também que, em relação a ele ter sido bandido, mas sempre foi uma pessoa muito boa, assim, pra mim, pra minha filha, que faleceu. Por que você se aproximou tanto do tráfico? Por que o tráfico entrou na sua vida? É porque ali onde eu morava, ali na Maré, assim, não é que eu me aproximei do tráfico. Você usava drogas? Nunca usei. Nunca usei droga. Não tenho Você visto. sempre viveu perto do tráfico de drogas, do comércio de cocaína. Então, ali tem tráfico de drogas, mas ele em si eu conhecia assim, em frente ao meu prédio, e não andava armado, não tinha, eu não via ele traficando droga nenhuma, ele era um homem normal. Do Complexo da Maré para a Rocinha. Em 2008, Danúbia conhece Nem, e sua vida nunca mais seria a mesma. Mas você tinha um fascínio de estar perto desse meio? Não, nunca tive. Foi aconteceu de eu me envolver. Onde você errou? Tive fascínio. Onde você sente, puxa, eu não deveria ter feito isso, eu poderia ter evitado? Assim, eu não digo aonde eu errei, assim, porque eu não fiz nada de caso pensado, planejei, ou vou me envolver com aquela pessoa ali porque eu sei que a pessoa é envolvida no crime ou isso. Não, simplesmente aconteceu. Ninguém consegue mandar no coração no que vai acontecer. Porque a sua vida acabou se tornando muito trágica, né? Com 21 anos, já tinha perdido 2 relacionamentos, logo em seguida perdeu a sua filha, a Beatriz. Eu Mato Grosso. Você reflete sobre isso? Como é que eu fui ter esse tipo de vida? Assim, eu me perguntava, assim, sempre por que só se aproximavam, assim, eu só me aproximava ou me perguntavam, mas eu falava que não era eu que me aproximava, não era eu que ia atrás ou, vou me aproximar porque eu sei que aquela pessoa ali é traficante ou é bandido. Não, assim, eu acho que as coisas aconteceu. O que você presenciou como mulher do Nem? Então, chefe da Rocinha. Então, ele não fazia nada disso na minha frente. Ele não falava nem das coisas que ele fazia sobre morro, sobre isso, sobre coisas assim, do que ele fazia ali de tráfico, ele nunca nem falava na minha frente. O chefe do tráfico tem que tomar decisões sobre o mercado do tráfico, sobre vida e morte, sobre o que fazer com os rivais. São decisões muitas vezes duras, com grandes consequências. Muitas delas representam sangue. Mas essas decisões, se ele tomou ou tomava, eu realmente não estava presente, porque eu te falo... Ele comentava contigo as decisões tomadas? Nenhuma. Eu nunca fui vista com uma arma na Rocinha, eu nunca fui vista ordenando nada. Você tinha arma? Não tinha? Não, nunca segurei uma arma. Nunca segurei, não tenho. Você presenciou mortes? Nenhuma.
Moro 12 anos ali, 12 anos, nunca presenciei morte, nunca presenciei ninguém matando ninguém, tirando a vida de ninguém, nunca. Qual foi a situação mais difícil que você viveu? Acho que quando minha filha faleceu. A Bia. Eu acho que foi assim... Eu acho que isso que eu passo hoje em dia, quando eu lembro daquela época, eu acho que eu não passo nada. Que é a parte que mais dói mesmo. O que dói mais? Tudo isso em instantes, aqui no Conexão Repórter. Luxo e perigo sempre estiveram ao seu lado. Como se fossem confidentes. Um destino. Uma sina. Qual foi a situação mais difícil que você viveu? Acho que quando minha filha faleceu. A Bia. Eu acho que foi assim... Eu acho que isso que eu passo hoje em dia, quando eu lembro daquela época, eu acho que eu não passo nada. Que é a parte que mais dói mesmo. O que dói mais? Saber que eu poderia ter ficado mais com ela, mais presente. Por causa do tráfico, você renunciou a muita coisa na sua vida. Você perdeu muita coisa. O que dói mais agora? A saudade da minha filha, da Yasmin. Você pensa muito sobre Yasmin? 7 anos, um pai preso em Rondônia, a mãe assim, presa aqui no Rio de Janeiro. Sim. Como é que você conta pra ela o que está acontecendo? Com o pai dela e com a mãe dela? Assim, com o pai, ela não sabe, assim, que ele tá num presídio, ela não entende ainda que aquilo ali é um presídio. Às vezes ela fala que é uma escola, que o pai tá fazendo curso. E comigo sempre foi... Assim, eu nunca falei pra ela também, assim, com as minhas palavras, sua mãe tá presa, não sei o que, não. Daqui a pouco sua mãe tá aqui, mas daqui a pouco sua mãe vai estar em casa com você. É difícil contar pra ela? É difícil porque... Que tipo de futuro você imagina pra ela? Bem diferente, assim, do meu. Qual o preço de ser filha do chefe do tráfico da Rocinha? Assim, ela como criança, até isso ela sofre, assim, na escola dela, minha mãe, na primeira visita que minha mãe veio, minha mãe falou que ela tinha escutado uma coisa na escola e ela perguntou pra avó. Aí, vó, estão dizendo que é meu pai que tá fazendo isso. Aí minha mãe respondeu que era mentira, que ela não entende que o pai está envolvido em relação, você fala, ele é o dono de morro, ele é dono de Rocinha. Ela não entende muito isso. E graças a Deus ela... Qual foi a frase mais dolorosa que ela te falou sobre toda a situação? Uma vez ela me viu chorando, estava foragida. Aí ela me viu chorando, aí ela pensou que fosse por causa da irmã, que ela me via chorando muito por causa da irmã. Aí ela falou assim pra mim, mãe, daqui a pouco a gente vai poder viver tranquila, você vai ver. O que eu mais falava pra ela, que eu queria paz, eu queria ter paz, né? Aí ela falava, você vai ver o que você mais quer, né? A paz? Então, daqui a pouco você vai ter. E eu achei assim, ela sabia assim o que eu tava querendo, assim. E o que você sentia naquele momento? Eu chorei muito, porque ela é uma criança, assim, brincalhona, sorridente. E naquela hora ali eu vi que todas as vezes que ela estava comigo, assim, eu acho que no fundo ela sentia, assim, o que eu queria, sabe? Toda vez que ela chegava, assim, que ela encontrava comigo, ela falava, mãe, vai ter uma festa na escola, vai todo mundo, festa de Dia das Mães, não sei o quê. Mas sua mãe não pode, você não sabe que sua mãe não pode sair daqui? Mas ela nunca perguntou por que eu nunca poderia ir. Aí teve uma vez que... isso por diversas vezes ela chegava, mãe, hoje eu queria ir no cinema. Mãe, hoje eu queria dar uma volta. Aí eu sempre falava as mesmas coisas. Sua mãe não pode. Aí teve já bem no final, antes de acontecer isso tudo, ela falou assim pra mim, mãe, então só vamos deitar na cama e assistir um filme. Tipo assim, acho que era a única coisa que ela sabia que a gente podia fazer juntas. Aí... O que ela consegue entender da vida de vocês? Eu acho que, pelo que eu percebo assim nela,
ela sente... Assim, ela consegue compreender que a gente passa por... Assim, por uma batalha, assim, sabe? Pra tentar ficar próximo dela. Que toda vez que a gente tá... Que ela vê a família próxima, ela vê a família se separando. E ela consegue... eu acho que ela consegue entender ali que... eu não sei se ela entende que eu não tô perto dela porque eu não quero, ou porque sempre acontece alguma coisa que faz a gente se distanciar de novo. Como é que está a sua consciência? Eu não sou exemplo nenhum a ser seguido do que eu vivi em relação à Rocinha. Eu não sou exemplo. O tráfico funcionaria sem corrupção policial? A Dama do Morro volta em instantes. O tráfico funcionaria sem corrupção policial? Eu acho que não. Essa é a grande verdade. Vale a pena tudo isso que você está vivendo? Não. Nada. Acho que nada em relação a isso que eu tô vivendo, nada vale a pena, assim. Nada. Você tinha uma vida de rainha no tráfico. E hoje, que tipo de vida você tem aqui na prisão? Uma vida de quem... A vida aqui é uma presa, né? Uma detenta aqui. Como é que é a sua cela? Você está com quantas presas? Minha cela abriga 60 presas. Eu tenho visita quarta e no final de semana. Tô tentando trabalhar, entrei na fila com meu pedido para remir minha pena de trabalho. E como é que tem sido a sua vida aqui na prisão? Pensando muito assim no que eu quero fazer lá fora ainda um dia, pensando assim no que eu vou viver ainda com a minha família. Danúbia, honestamente, do que você se arrepende? Bom, eu me arrependo de ter sido vaidosa assim nesse tempo que eu achava que não era nada do que eu fazia, assim, da minha vaidade, assim. Eu me arrependo um pouco porque por eu achar que eu não estava fazendo nada demais com uma foto, as pessoas começaram a ver com outros olhos, sabe? Ver isso com outros olhos. Todos podem cometer erros, né? Você não admite que se deslumbrou com esse poder todo do tráfico? Assim, não falo do poder do tráfico, eu falo no caso, da minha vaidade, por isso que eu sempre falo isso. Você exagerou na dose? Não, de ter tirado fotos, de ter postado. Você sensualizava nas fotos. Virou a rainha das redes sociais. Então, mas isso aí foi as pessoas que fizeram. Não partiu de você? Não partiu de mim, Cabrini, não partiu. Não partiu. Eu tirava uma foto com a minha filha normal. Quando eu ia ver, já tinham recortado minha filha, já tinham feito outro perfil. Você não chegou a viver um deslumbramento de todo o poder que você detinha? Nunca. É o que se fala a seu respeito. Não sei, mas eu nunca tirei isso como exemplo. Sempre tive vergonha, sempre fiquei muito triste. Do que você tem vergonha? Das pessoas falarem tanta coisa, sabe? O quê? Falar que eu fui o pivô dessa guerra, falar que eu me envolvi com outra pessoa, que por isso que relacionou essa guerra. Você traiu nem? Não traí. Mas ficou sabendo que disseram isso a seu respeito? Fiquei sabendo pela internet. O NEM se incomodou com isso? Não, porque ele sabia que era mentira. Você sempre foi fiel a ele? Sempre. Danúbia está presa preventivamente, condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção ativa. Você corrompeu um agente penal? Nunca. A grande verdade é que a acusação e a condenação da Danúbia deu-se pelo estigma, pelo rótulo que há muitos anos vem sendo dado a ela como primeira dama da Rocinha. No bojo de todo o processo, de toda a ação penal, não existe uma única prova que realmente ateste com a certeza exigida pelo nosso direito penal
de que ela tenha cometido os crimes a elas imputados. A defesa entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pediu a anulação do processo e a absolvição dos crimes. Ela tem uma filha também de 7 anos de idade, que aguarda ansiosamente o cuidado desta mãe. Como é que você volta para sua cela nesse momento? Como é que está a sua consciência? Eu não sou exemplo nenhum a ser seguido do que eu vivi em relação à Rocinha. Eu não sou exemplo, sabe? Meu exemplo é como mãe, como filha. O retorno da penada à ressocialização, à sociedade, tem que ser feita com muita cautela para que esse deslumbramento não retorne, né? E há que ser feito um trabalho junto com psicólogos, com assistentes sociais, quer dizer, pessoas que conhecem o comportamento humano, para que você consiga ressocializar determinados detentos. O que você gostaria de dizer para Yasmin? Ela é uma espécie de órfã, né? Órfã de pais vivos. Sim, e ela sofre muito, Cabrini. O que você gostaria de dizer para ela? Queria dizer que ela é o amor da minha vida. Eu tenho esperança de um dia retornar para casa, de estar do lado dela e de mostrar uma vida totalmente diferente da que eu vivo para ela. E pro Ney? Desejo sorte para ele. Vocês estão juntos? Paz. Não. Isso é definitivo? Não sei se é definitivo, Cabrini, mas no momento a gente já vinha passando por umas turbulências, então a gente achou melhor assim. Palavra da primeira-dama da Rocinha. Não, da Danúbia. A primeira-dama da Rocinha ainda existe? Nunca existiu. Essa daí nunca existiu. Obrigado pela entrevista. De nada, Cabrini. A história de Danúbia é também a história das ações e das contradições do morro e do tráfico. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.